Você pode abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E esse texto é um texto que tem uma força, uma força teológica. Ele é um texto pretensioso, ou que termina deixando no nosso colo uma mensagem muito pretensiosa, mas que nasce de razões muito comuns, que nasce causado por coisas muito banais, como brigas dentro de uma igreja, onde tem gente, onde as pessoas dividem o espaço, as tarefas, os projetos, os planos e faz coisas em comum. Há conflitos. Então é algo assim que suscita uma mensagem que vira a gente do avesso, ou pelo menos vira do avesso o que a gente pensa de Deus, o que a gente imagina de Deus, a ideia que a gente carrega do divino, ela vira do avesso com a saída que o apóstolo Paulo nos oferece para resolver a nossa vida ou resolver os nossos conflitos. Diz assim o texto bíblico, você pode acompanhar comigo. Eu faço a leitura numa tradução recente de Frederico Lourenço, um erudito português. Essa tradução acabou de ser editada no Brasil e eu tenho um apreço por essa tradução, por essa versão. Sabe a diferença de tradução e versão? A tradução, ela é mais radical, ela é mais profunda, ela pretende buscar o sentido dos manuscritos mais antigos. Não há manuscritos originais, os originais todos se perderam, viraram pó. O que nós temos são os mais antigos, dos manuscritos mais antigos e outros textos para a língua em questão, Essa é a tradução. A versão, ela é uma tentativa de melhorar, uma tradução. A tradução já existe e novas versões são feitas. Nesse caso, é uma tradução novíssima e ela é a primeira tradução feita diretamente dos textos originais para a língua portuguesa, que não passa por outras línguas, que é direto para a língua portuguesa. E eu acredito que isso é um acréscimo, um incremento maravilhoso para os que amam estudar o texto bíblico. Vamos ler? Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: se, por conseguinte, existe alguma exortação em Cristo, se existe algum conforto de amor, se alguma comunhão de espírito, se afetos e compaixões, tornai plena a minha alegria, de modo a pensardes o mesmo, tendo vós o mesmo amor, sendo almas juntas, pensando uma só coisa, porque estavam em conflito, havia um racha na igreja filipense. Em relação a nada, segundo o egoísmo, nem vaidade oca, mas em humildade, considerando-vos uns aos outros como superiores a vós mesmos, cada um atento não às suas próprias coisas, mas às coisas dos outros. Isso pensai em vós, o que também existiu em Cristo Jesus. A nossa tradução mais antiga diz assim: pensem o mesmo que pensava Jesus, tenham o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Aí ele diz: que pensamento era esse? O que Jesus pensava que nós também precisamos pensar? Versículo 6: ele, que existindo em forma de Deus, não considerou um rapto ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de escravo, tendo nascido numa semelhança de seres humanos, e tendo sido descoberto pelo aspecto como ser humano, rebaixou-se,
tendo se tornado obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sublimemente e concedeu-lhe o nome acima de todo o nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, de seres celestiais, terrestres e subterrâneos, e toda língua proclame: Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar juntos? Senhor, nós desejamos experimentar a Tua palavra nessa noite como possibilidade de vida. A Tua palavra que acende esperanças, a Tua palavra que suscita sensibilidades, a Tua palavra que aponta caminhos, a Tua palavra que exorta, que nos acorda para realidades das quais muitas vezes nós fugimos, ou diante das quais nós cochilamos o sono da displicência, da indiferença. Que a Tua palavra desperte em nós, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito quer produzir nas nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Eu e a minha família descobrimos uma gelateria, uma sorveteria nova em Fortaleza, e eu particularmente gosto muito de sorvete. É o pecado da minha dieta, para não falar os outros, né? Gosto muito, e quando tiver sorvete na geladeira eu não paro, gosto bastante. E a gente gostou muito dessa sorveteria, em especial, porque ela tem assim um atendimento bem estético, bem criativo. Os sorvetes são maravilhosos, inclusive o chefe, né, que é o dono da sorveteria, que produziu as receitas, que trabalhou, né, esses sorvetes, tem ideias muito interessantes, sofisticadas, mas que usa ingredientes muito regionais, né? Tem lá um sorvete chamado Lampião e Maria Bonita, e o sorvete é feito de queijo coalho com melaço de cana, uma delícia. E há vários outros, e a graça inclusive é você experimentar, são as provas. Eu experimento, fui pela segunda vez, eu experimento 6, 7 sorvetes diferentes antes de escolher o meu. Eu pago pelo meu sorvete, mas antes disso, há toda uma brincadeira, né? Ele suscita a curiosidade, o gosto, e tem sempre uma história, uma graça que ele faz. E um dos sorvetes tinha um nome que chamou a minha atenção, e uma cara também que me despertou interesse. O nome do sorvete era Não Faça Essa Cara. Não faça essa cara, né? E aí eu perguntei para ele, ele falou assim: você quer provar? Eu falei: tá, eu quero. Aí ele me deu uma prova. O sorvete ele é roseado, um rosa muito bonito, uns pontos assim vermelhos, né, com um certo brilho. E aí eu peguei o sorvete, botei na boca e fiquei aí, todo mundo olhando para a minha cara, né? E eu fiquei ali tentando, do que você acha que é esse sorvete? Quais são os ingredientes, né? E eu tentei arriscar, pensei numa cereja, pensei até em outras coisas e desisti, não sei. Aí ele disse para mim: de beterraba e laranja. Aí eu fiz aquela cara, né? Beterraba e laranja. Aí ele disse assim: não faça essa cara. E sorvete muito gostoso, inclusive. Eu sugiro a você que vá lá tomar o Não Faça Essa Cara. Mas eu achei curioso e lembrei disso pensando na revelação de Deus em Jesus. Depois que Deus se revela em Jesus e aponta para nós, né, essa revelação, depois que Ele nos apresenta a salvação que Ele produziu para nós em Jesus Cristo, essa talvez seja a frase que Deus poderia dizer diante da nossa cara, ou diante da cara que a humanidade fez para Jesus. E eu não falo desse Jesus elaborado, sofisticado, esse Jesus incrementado, né, teologizado, que o cristianismo e as várias instituições produziram. Eu falo daquele Jesus para o qual se deu as costas à época. Eu falo daquele Jesus que causou escândalo. Eu me refiro àquele Jesus que teve a cara do crucificado, a aparência da derrota, né? Diante
desse caminho de salvação, talvez essa fosse uma frase na boca de Deus: não faça essa cara, porque essa é a surpresa da revelação. O modo com o qual Deus chegou entre nós, a salvação que Deus produziu entre nós, não foi uma salvação extraterrestre, espetaculosa. A salvação que Deus produziu entre nós foi uma salvação a partir de nós, de quem somos, dos ingredientes da nossa humanidade. O Deus que se revelou em Jesus e nos apontou um caminho para seguir, foi um Deus cheio da nossa humanidade, foi um Deus com a nossa cara. Jesus é uma salvação feita com os nossos ingredientes. Nascido entre imigrantes, foi um bebê vulnerável, criado na periferia da Judéia, pobre, artesão, contador de histórias, com comportamento suspeito, impotente perante a máquina do poder, e uma pessoa matável. Foi muito fácil matar Jesus. Vocês nunca se escandalizaram com isso? Que colocar Jesus numa cruz não foi complicado? Que a máquina de poder que levou Jesus à cruz não precisou de um plano rebuscado, de um plano muito elaborado, não precisou aplicar um método sofisticado, que foi fácil pegar Jesus e matar. E é isso que nos escandaliza. Esse Jesus é alguém muito parecido conosco, e a salvação apontada por Deus é desse caminho de Jesus, é desse modo de existir de Jesus, que se parece muito conosco. Então qual é a surpresa? A surpresa é que não veio um herói de fora para mudar a nossa vida. A surpresa é que Deus nasceu entre nós. A surpresa é que Jesus é a salvação que emana da nossa vida, da nossa existência, do nosso chão, da nossa humanidade, dessa humanidade que a gente desconfia que não tem nada de bom para tirar dela, que é comum demais, que é banal demais, que é finita demais, que é frágil demais, e que às vezes se mostra tão impotente. Dessa humanidade aí marcada pelo nosso desespero, é que Deus nos ensina a viver e aponta um caminho de salvação. Ele vem a nós como a surpresa graciosa de Deus, de que a salvação sempre esteve entre nós. Esse é o escândalo. A salvação sempre esteve aqui. E aí, ela em Jesus é uma divina bricolagem, né? Que é essa técnica do faça você mesmo, com o que você tem à mão. Você é capaz de criar, você é capaz de transformar esses artefatos que estão aí, muitas vezes desvalorizados, que ninguém acredita que eles possam ser úteis. Você é capaz de transformá-los em algo bom. Você é capaz de transformá-los em uma solução para os seus problemas. A salvação apresentada por Deus em Jesus, na visão de Paulo, tem essa característica. E aí ele diz: vocês querem resolver a crise de vocês? Vejam como Jesus viveu. Tente pensar como ele pensou, porque é a partir daí que nós vamos descobrir um caminho de salvação para a nossa existência, para a nossa história. A salvação não é o que virá de fora, repito, não é extraterrestre, não é alienígena. A salvação está no que faremos com a nossa humanidade. Ora, se Deus é Jesus, se esse Jesus vive de tal forma a fazer com que os seus discípulos, a fazer com que aqueles que o seguem digam: Ele é Deus, se Ele é a encarnação do divino, a grande questão que Ele nos aponta, o caminho que Ele nos sugere a trilhar é esse: o que é que nós vamos fazer com a nossa humanidade? E Ele veio aqui para nos dizer isso. Jesus é a resposta divina a essa pergunta: o que é que nós vamos fazer com isso que nós somos?
O que é que nós podemos fazer com isso que nós temos? Jesus é essa resposta. Um projeto de vida corajoso, generoso, um estilo de vida de quem não foge da sua existência, uma vida marcada pelo amor, uma vida de quem põe os pés no chão e acredita na humanidade. A vida de Jesus é a vida de alguém que é crente no humano. Essa é a trajetória de Jesus. Você, quando vê Jesus caminhando, você tem que se surpreender com o fato de que Ele insiste em enxergar belezas entre nós. Jesus é, antes de tudo, uma testemunha de que há em nós valores preciosos, e é a partir desses valores que Ele produz para mim e para você um caminho que vale a pena seguir. E alguns pensamentos que eu quero dividir com vocês a partir disso. Primeiro, uma transformação de vida é primeiro uma reviravolta de pensamento. Olhando para esse Jesus, que é a bricolagem divina a partir da nossa humanidade, olhando para Jesus, que é a criatividade de Deus, nos ensinando a viver com quem nós somos, com isso que nós temos, a partir da nossa vida, da nossa existência, o que nós podemos pensar? Primeiro, nós podemos aprender que uma transformação, uma mudança, uma reordenação do nosso jeito de viver, passa fundamentalmente com o que a gente coloca na cabeça, passa prioritariamente pelos nossos pensamentos, pela nossa maneira de enxergar a vida, passa pelas coisas que nós aprendemos a amar, passa pela lógica através da qual nós organizamos a nossa existência e pela qual a gente toma decisões. É o modo com o qual a gente encara a vida que vai orientar o que será a nossa vida. Portanto, se você quer uma mudança, se você quer uma transformação, ela não virá do além, não vai cair de paraquedas na sua vida, não será uma força mística extraordinária que vai interferir na sua vida e magicamente mudar você. É preciso que você mude de dentro para fora, mude a sua cosmovisão, que é a palavra que muitos gostam de usar, visão de mundo, mude a sua ordem de valores. É a partir daí. Recentemente eu li um artigo, e eu tenho um particular interesse pela neurociência, porque eu acho que ela vira do avesso a nossa compreensão do humano, inclusive do que a gente pensa ser liberdade. Eu mandei esse artigo no grupo da minha família, alguns levantaram alguns questionamentos, e a ideia foi exatamente essa, porque o artigo ele polemiza para causar interesse. Então ele questiona se realmente há livre-arbítrio, né? E sugere que depois dessas experiências, dessas descobertas, ou dessas teorias, melhor que descoberta, porque não é tão claro assim, mas depois dessas teorias desenvolvidas na neurociência, ele pergunta se o que a gente acha que é livre-arbítrio é de fato livre-arbítrio, ou se não é apenas uma ilusão, se aquilo que a gente pensa ser consciência é realmente consciência das coisas, ou se não é apenas uma ilusão do nosso cérebro. Mas aí eu explico de maneira bem caricatural. Alguns cientistas, depois de uma série de imagens que fizeram da atividade cerebral, perceberam que antes da tomada de uma decisão, ou daquele momento que a gente pensa que estou decidindo, é agora que eu decido, antes desse momento de consciência da tomada de uma decisão, há uma intensa atividade cerebral seguida de um arrefecimento. E aí eles sugerem, e há uma série de outros
achados e experimentos e de dados, eles sugerem que, na verdade, quem decidiu primeiro foi o cérebro. Quando você toma consciência, na verdade, o cérebro já decidiu. Então, isso que você diz, né? Decidir, para esses cientistas, é apenas uma ilusão, porque, na verdade, o cérebro concatenou, organizou, fez ali as suas sinapses, e ele te levou a essa experiência e a essa consciência da tomada de decisão. Bom, o assunto é muito polêmico e eu imagino que na própria neurociência muita coisa ainda vai se dizer a respeito disso. Mas o fato é que esse é um princípio que se parece muito com o princípio aqui do apóstolo Paulo. Ele diz: vocês querem reorientar a vida de vocês? Mudem o pensamento, mudem a maneira de encarar a vida, mudem a fonte, né? Como se dissesse assim: olha, forneçam, municiem a mente de vocês com testemunhos, com um projeto, com ideias, com informações que vão elas mesmas conduzir você a um processo de transformação. E é um fato, né? Nós não tomamos decisões do nada. As nossas decisões, elas seguem, né, um fluxo de ideias, de desejos, e de medos, e de convicções, e de pensamentos, de coisas que nos impactam. E aí Paulo ele aposta tudo no testemunho de Jesus. Essa é a grande aposta do Evangelho de Jesus. A grande aposta do Evangelho de Jesus é que o testemunho de Cristo, ele pode impactar a minha vida de tal forma que isso pode produzir mudança, que isso pode influenciar o meu jeito de viver, que esse testemunho de Deus em mim, né, internalizado, esse testemunho de Deus com o qual eu encho o meu pensamento, que mexe comigo, é Ele que tem o poder de orientar a minha jornada e a minha história. E é o que faz o apóstolo Paulo. Tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É a partir daí que a vida de vocês pode mudar. E aí eu repito, ao contrário do que a gente pensa com frequência, as nossas mudanças profundas não são milagrosas. As nossas mudanças profundas nascem daquilo com que a gente enche o coração. E essa é a aposta do Evangelho, eu repito. É encher o coração com o testemunho de Jesus, estar por Ele de tal forma impregnado, que Ele, esse testemunho em nós, esse jeito de viver, testemunhado por Jesus, tem o poder de orientar as nossas escolhas, os nossos amores, os nossos gostos. Não subestime uma doutrina. Talvez esse pudesse ser um alerta a ser feito. Não subestime uma mensagem. Não subestimem as mensagens com as quais você se cerca. Elas têm o poder de te mudar, de alterar o rumo da sua vida. Eu me lembrei, enquanto meditava sobre isso, de um amigo que me compartilhou uma experiência que ele teve. E eu já vi isso em algumas situações. Ele discutia com o sogro dele, um crente muito conservador nos costumes, e estava revoltado o sogro dele com o comportamento do seu filho, do neto, né? Porque tinha um cabelo grande e tinha uma maneira de se vestir, segundo o seu sogro, muito ímpia, né? Tinha um comportamento muito extravagante, e eles começaram a discutir, bater boca, e no auge da discussão, o sogro apelou: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. Falando do próprio neto. E aí esse meu amigo ficou escandalizado, né, com a maneira com que ele colocou o destino de um neto, né, numa discussão de teologia, de fé e de crenças. E aí não passou muito tempo, esse senhor,
sogro do meu amigo, teve um problema, sofreu um acidente cardiovascular e ele foi para o hospital muito mal, chegou bem perto de morrer, passou muitos dias internado, mas sobreviveu. E quando voltou para casa, né, qual foi a primeira pessoa que recebeu esse homem fazendo uma festa, abraçando, beijando, cobrindo de carinho? O neto. E aí esse meu amigo me disse assim, que ele ficou olhando para o sogro, e parece que o sogro não sabia o que fazer com aquele carinho, não sabia se comportar com aquele jeito amoroso do neto. Não subestime o que você pensa. O que você pensa orienta muito os seus afetos, e é nisso que aposta o Evangelho. É por isso que também aos Hebreus o escritor vai dizer, colocando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, porque é esse testemunho de Jesus, é a grandeza desse testemunho que é capaz de orientar os rumos da nossa vida. Segundo, a precariedade que nos separa em ilhas de egoísmo pode ser a mesma que nos une em um arquipélago de humildade. Um arquipélago é um conjunto de ilhas, por isso a brincadeira. Precariedade, carência, é talvez o conceito mais importante da nossa humanidade. Talvez nada nos marque tanto, talvez nada nos incomode tanto, talvez nada apareça tanto e cause a nossa vida, ou influencie a nossa vida tanto quanto o fato de sermos precários, de sermos pessoas suscetíveis, pessoas que se cansam, pessoas que têm menos fôlego do que gostariam de ter, que têm menos energia do que tarefa, que têm menos tempo do que agenda, que têm mais vontade do que realização. A precariedade é isso, é essa marca dos finitos, daqueles que dependem de recursos que não têm, que precisam buscar, que precisam esperar por esses recursos para seguir em frente. Gente precária é assim, é gente que é dependente. Então a nossa precariedade, primeiro, ela faz água, ou ela faz naufragar qualquer ilusão de autonomia. Não existem pessoas autônomas, não existem pessoas independentes, não existem pessoas que não precisam de ninguém. Todos nós somos, e de maneira angustiada, dependentes. Nós precisamos de condições ao nosso redor para viver bem. Se as condições não forem boas, isso nos atrapalha, inclusive nos impede de realizar bons sonhos. Você pode ter os melhores sonhos, as melhores ideias, você pode ser brilhante, carismático, capaz, habilidosa, você pode ser muito competente, mas se você não reunir boas condições, você não vai conseguir fazer, ou pelo menos não vai conseguir fazer tudo o que gostaria. Somos precários, nós temos uma lista de coisas que desejamos e não conseguimos. Nós sentimos saudade, nós temos que nos despedir. Isso é coisa de gente precária, que não tem tudo o que quer, que não pode ter tudo o que quer, que consegue estar perto da filha querida, mas perde a companhia dos amigos queridos. Nós somos assim, sempre nos falta algo, e é isso que nos apavora e nos deixa inseguros. Gosto muito da canção do Lenine, Vivo, e eu quero citá-la para vocês, porque ele define bem essa condição de ser vivo, de ser precário. Ele diz assim: precário é uma sequência de sinônimos, de coisa que poeta faz e enche de sentido, né? Precário, provisório, perecível, falível, transitório, transitivo, efêmero, fugaz e passageiro. Eis aqui um vivo, eis aqui um vivo, impuro, imperfeito, impermanente, incerto
incompleto, inconstante, instável, variável, defectivo. Eis aqui o vivo, eis aqui. E apesar do tráfego equívoco, do tóxico, do trânsito nocivo, da droga, do indigesto digestivo, do câncer vil, do cerne do ser vivo, da mente o mal doente coletivo, do sangue o mal do soro positivo, e apesar dessas e outras, o vivo afirma firme, afirmativo: o que mais vale a pena é estar vivo, é estar vivo, vivo, é estar vivo, não feito, não perfeito, não completo, não satisfeito nunca, não contente, não acabado, não afirma, não definitivo. Eis aqui um vivo, eis-me aqui. E sabe que essa nossa precariedade, ela nos coloca numa bifurcação muito frequente. A gente pode seguir a via do egoísmo, porque o egoísmo nada mais é do que esse desespero com a nossa condição de precariedade. Nós ficamos tão desesperados, tão incertos de quem somos, que nós lutamos para ter certeza, para ter a garantia de que seremos amados o suficiente, de que teremos o bastante para nos sentirmos seguros. O egoísmo, ele é essa cara adoecida da nossa precariedade, desse sentimento de impotência, de insatisfação, de medo, de incerteza. Mas a alternativa, e eu diria, parece ser a alternativa apontada por Jesus para mim e para você, e essa talvez seja novamente a surpresa da salvação, é que a saída para esse desespero diante da nossa condição precária é a própria precariedade. A saída não é uma transformação em seres infinitos, superpotentes. O Márcio já falou aqui hoje em super-homens, em super-mulheres, né? A saída, a solução não é nós nos transformarmos em pessoas perfeitas, que podem tudo, que têm tudo, que não sentem falta de nada. A saída não é essa. A saída apontada por Jesus é a própria precariedade, é olhar para ela com outro olhar, é fazer um outro caminho, porque essa foi a resposta de Deus em Jesus. A salvação em Jesus não é o fim da precariedade. Nós continuamos falhos, tendo muito ou pouco de Jesus, continuamos falhos, carentes, temos medos, temos dificuldades. A salvação em Jesus não é o fim da precariedade, repito, mas transformar a precariedade que nos separa e destrói em uma precariedade que nos une e constrói um mundo diferente. Em vez de nos separarmos egoisticamente, desesperados, porque somos precários, nós podemos fazer da precariedade de todos um ponto de encontro, um ponto de comunhão. Esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está ao seu lado, próximo de você, ela é tão precária quanto você, e isso nos une. Portanto, a precariedade pode ser um ponto de comunhão e um ponto de encontro. Jesus não vem entre nós como aquele que acaba com a nossa precariedade, mas como aquele que se faz o mais precário de nós, e nos ensina que antes de qualquer coisa, a precariedade é o que podemos fazer, é o que pode fazer de nós irmãos. Nós podemos ser irmanados na precariedade, porque somos tão carentes e tão dependentes. Nós precisamos nos juntar a partir daí, e ao invés do projeto egoísta para tentar resolver a nossa precariedade, um projeto amoroso. Olha o que Paulo diz nos versículos 2, 3 e 4: tornai plena a minha alegria, de modo a pensardes o mesmo, tendo
vós o mesmo amor, sendo almas juntas, pensando uma só coisa. Em relação a nada, segundo o egoísmo, nem vaidade oca, mas em humildade, considerando-vos uns aos outros como superiores a vós mesmos. Cada um atento não às suas próprias coisas, mas às coisas dos outros. Esse é o caminho que Paulo enxerga. A saída para a desesperada precariedade, repito, é a própria precariedade. Somos todos precários. Cuidar dos mais precários é cuidar de si mesmo. É como se Paulo nos convidasse a fazer um zoom na vida do outro, é percebê-lo tão carente quanto nós, tão precário quanto nós, e ao invés de um projeto egoísta de vida, um projeto de cuidado e de amor. Recentemente viralizou na internet uma frase e uma imagem, logo após as eleições. Muitas pessoas preocupadas com a situação do Brasil, preocupadas com as minorias e o destino que os índios, os quilombolas, né, que outras tantas minorias teriam. Diante desse medo, dessa insegurança, viralizou uma frase: ninguém solta a mão de ninguém. Você sabe disso? Lembra disso? E junto com essa frase, essa imagem. Essa imagem foi feita por uma artista, uma tatuadora. Ela fez essa imagem, que foi a expressão do que ela estava sentindo, e a proposta que ela faz, eu diria, esta é a proposta do Evangelho. Mas logo em seguida, ela conta a história dessa frase, que para ela, essa frase, ela ouvira da sua mãe, quando ela era criança, que dizia para ela e para os irmãos essa frase com frequência, diante de uma situação difícil: olha, ninguém solta a mão de ninguém, todos nós somos precários. Se a gente tem uma chance de viver bem, é dar as mãos, é sermos uma comunidade. Somos frágeis, se há uma chance de vivermos bem, é nos tornarmos irmãs e irmãos. Essa é a saída. A saída é fazermos da precariedade uma oportunidade de encontro, de dar as mãos. E muitos precários unidos podem viver com mais graça, tem mais chance, tem mais esperança. E aí, apesar disso, porque viralizou, uma série de pessoas alertou que a frase não era nova, que a frase foi uma frase que foi dita na época da ditadura, e ela se tornou muito conhecida e se tornou um brado de pavor, né? um brado de gente amedrontada e assustada diante do perigo. Alunos do curso de Ciências Sociais da USP, no período da ditadura, eles improvisaram, ocuparam os espaços da faculdade e improvisaram nas salas de aula barracões e ficaram ali ocupando, protestando, né, se manifestando, lutando pela liberdade, pela volta da democracia ao Brasil. E era comum que agentes da ditadura, eles sabotassem o ambiente, cortando a luz. E aí, quando cortavam a luz, eles tinham mais chance de atacar os estudantes e de levá-los presos, né? E eles ficavam mais fragilizados, não tinham como reagir. E aí se tornou comum entre eles, quando isso acontecia, quando a luz era apagada, um deles, ou mais de um, se agarrava a um pilar que estivesse por perto, e todos davam a mão. E eles diziam: ninguém solta a mão de ninguém. Era uma frase de desespero. Não era uma frase fofinha, era um brado de pavor. Ninguém solta a mão de ninguém, porque ninguém está vendo nada, e a gente vai precisar se juntar aqui para evitar o mal maior. E essa frase se tornou conhecida. E aí eu diria, a próxima imagem é a imagem dos estudantes sendo levados presos. Mas infelizmente alguns desses estudantes desapareciam. Isso era uma experiência desesperadora. Mas a frase é a cara do Evangelho. Ser igreja é isso, irmãos. Ser igreja é o reconhecimento de que somos carentes. E se não fôssemos, não precisaríamos nem de igreja, nem de nenhuma comunidade. Se nós precisamos ser igreja, é em resposta ao chamado de Jesus.
E o chamado de Jesus é esse, é para dizermos uns aos outros: ninguém solta a mão de ninguém, nós precisamos uns dos outros. A minha precariedade precisa da sua, e se a gente se ajudar, a gente tem mais chance. E aí aquilo que poderia enfeiar a vida, a precariedade, aquilo que poderia tornar a vida estranha, aquilo que poderia tornar a vida pobre, aquilo que poderia comprometer a nossa vida, passa a ser um ponto de beleza, porque nos transforma em uma comunidade de gente disposta a amar, e o amor é a grande manifestação de Deus entre nós. E a precariedade que poderia nos converter em egoístas, pode nos converter em gente amorosa. Eis a salvação de Deus revelada em Jesus Cristo. E finalmente, a vida será melhor se aprendermos a morrer. E saberemos morrer se fizermos de nossa vida uma doação. Depois de pedir para nós prestarmos atenção no que movia Jesus, que sendo Deus não precisou, eu achei muito bacana a palavra usada pelo Frederico, não precisou raptar, né, o direito de ser Deus. Ele era Deus, mas ele preferiu se esvaziar, preferiu assumir a condição mais humilde, mais precária de nós, um escravo. A gente fala escravo aqui, a gente entende muito pouco, mas quando Paulo fala escravo, ele está falando de uma pessoa que está do lado, de alguém que está entre as pessoas, de gente que não é dona de si mesmo, que não se pertence. Ele diz: Jesus vem assim, ele vem como um judeu escravizado pelos romanos, ele se faz um escravo, e na condição de escravo, pleno de humanidade, cheio de humanidade, ele é obediente até a morte. Essa palavra obediente aqui é muito importante para nós, é fundamental para a gente entender esse texto, porque não se trata de uma obediência cega, de cumprir regra. O texto não diz isso, que Jesus era alguém que cumpria todas as regras, por isso ele era obediente. Ao contrário, se você ler a história de Jesus com bastante atenção, Jesus ele transgride as regras com muita frequência para ser obediente. Para Jesus ser obediente, ele tem que se tornar um transgressor. Para obedecer, para ser esse obediente aqui, Jesus tem que ser considerado um blasfemo, e ele foi. Ele tem que blasfemar, ele tem que pregar heresias para ser obediente até a morte, e morte de cruz, porque a sua obediência aqui, na verdade, é o seu compromisso com um projeto de vida. Jesus tem um projeto de vida, Jesus tem uma missão, e é a essa missão que ele é obediente. E que missão é essa? Se doar aos outros. Quem é Jesus? Senão doação de Deus à humanidade, doação de amor à humanidade, doação de testemunho à humanidade. Quem é Jesus senão doação de si mesmo? O que Jesus veio fazer entre nós, senão entregar a si mesmo em amor por mim e por você? A obediência de Jesus aqui é essa, e essa obediência termina em exaltação. Ora, Jesus não é exaltado porque ele é um filho privilegiado. Jesus não é exaltado porque ele é um filho que tem favores que os outros filhos não têm. Jesus não é exaltado porque ele tem uma vida com condições excepcionais que os outros não podem ter. Porque é filho do rei, ele pode ter mais do que os outros, como se prega em alguns ambientes hoje evangélicos, cristãos. Não, Jesus é exaltado porque ele foi obediente na condição de se tornar servo, de abrir mão de si mesmo e de se doar ao outro, e se entregar ao outro. A sua obediência até a morte indica para mim e para você um caminho. Nós não viveremos bem, não com a intensidade que precisamos viver, se não soubermos morrer como Jesus, e não saberemos morrer se a nossa vida não for doação de nós aos outros. Eu não sei quantas vezes você já foi em um cemitério participar de uma cerimônia fúnebre. Eu fui muitas vezes, não dou nem conta de dimensionar.
muitas vezes. Participei já do enterro de todo tipo de pessoa. Pessoas novas, pessoas de meia idade, pessoas mais velhas. Mas se você foi, você deve se lembrar do embaraço que é falar em um enterro, sem dizer bobagem. E é muito comum as pessoas dizerem muita bobagem, porque não sabe o que dizer. Eu não estou aqui condenando ninguém, por favor. Aquela hora ali é uma hora tão difícil, tão exigente da nossa humanidade. Lidar com a morte é um negócio que demanda tanto de nós, e é natural que a gente não saiba o que dizer. Mas se existe um lugar, se existe uma fala, se existe uma expressão que parece tornar a morte menos dura, é aquela expressão que se lembra da pessoa que morreu com gestos de amor, de bondade, de misericórdia, de generosidade. Quando a gente encontra esse discurso, a gente se acalma. Poder dizer de alguém que morreu que essa pessoa abençoou vidas, que essa pessoa fez coisas pelos outros, quando a gente consegue dizer coisas relacionais, que ela foi alguém admirável, parece que a cara feia, assustadora da morte, ela muda, né? Parece que a morte, ela perde força quando aquele que morreu tem uma história de amor, tem uma história graciosa, tem uma história de ternura, de misericórdia, tem uma história admirável, abençoou muitas pessoas. Esse é um princípio bíblico. Nós viveremos melhor se aprendermos a morrer, e nós só saberemos morrer quando descobrirmos que a nossa vida precisa ser doação de nós mesmos aos outros. Fique em pé junto comigo, eu gostaria de orar com você.